Oi, pessoal! No evento de hoje nós conseguimos finalmente realizar um grande desejo que a gente tinha nesse ano, que era convidar o professor Assir e a professora Luciane para poderem contar um pouquinho mais para a gente sobre os sistemas inovadores e sobre a análise de túnel de vento. Hoje nós vamos falar sobre o túnel de vento como uma ferramenta de projeto em arquitetura e engenharia. Vamos mostrar casos de aplicações e a sua utilidade nessa questão de projeto, que é extremamente importante para evitar acidentes e propiciar economia para estruturas. Hoje nós vamos falar então da parte de normativas de sistemas inovadores, aonde nós podemos buscar informações, quais são os sites disponíveis e o que hoje a rede de serviço de desempenho habitacional nos oferece para a linha de projetos, obras e até produtos inovadores para a construção civil. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos hoje a mais um dos nossos eventos do ASBEA Talk. Hoje a gente conseguiu efetivar um namoro que a gente estava há bastante tempo já com a Cira e com a Luciane. Então, aproveitem bastante. A gente vai começar com a Luciane falando um pouquinho sobre sistemas de desempenho, sistemas inovadores. A gente já repassou algumas coisinhas antes que a gente sabe que são dúvidas gerais. E depois a gente vai ter o Assir com a questão do túnel de vento. E como todos os nossos outros eventos, na primeira parte a gente tem uma parte mais apresentação e depois a gente abre para perguntas. Lembrando para vocês que esse evento ele vai ser filmado e que depois ele fica disponibilizado em plataformas digitais para quem quiser acessar. Eu não vou apresentar os dois, porque ninguém é melhor do que eles mesmos para se apresentarem. Pode começar, Lu. Oi, bom dia. Pela força do hábito, eu gosto de ficar de pé, o Assir também, né? A gente tem esse probleminha. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul agradece. E eu estou seguindo aqui um dever de casa que foi passado pela Ellen para que a gente possa sanar algumas dúvidas, ok? Então, eu sou a professora Luciane. Atualmente, eu sou coordenadora do IDURGS. IDURGS é um instituto de desempenho da URGS. Também sou chefe de departamento da Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Toda a minha história acadêmica foi formatada em cima, então, da norma de desempenho. Eu estudo praticamente desde 2008, né, para que a gente possa, então, entender um pouco melhor isso. E foquei um pouquinho na parte de sistemas, então. Então, primeiro eu vou fazer uma diferenciação de sistemas inovadores e sistemas convencionais. Depois a gente vai passar para a parte de normas e diretrizes e vou mostrar um pouquinho sobre a rede de desempenho, o que está acontecendo no mercado hoje. Como é uma parte um pouquinho mais maçante, assim, a gente combinou, eu vou fazer uns 20 minutinhos e depois o professor Assir avança, então, mais focado no ensaio do túnel de vento. Primeiro ponto que a gente precisa, então, identificar o que diferencia sistema inovador de sistema convencional, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre as normativas. Então, todo sistema construtivo que tem uma norma ABNT é um sistema convencional, ou seja, já tem norma brasileira. Então, todo sistema inovador ele tem uma diretriz SINAT. Então, é como se fosse a norma de sistemas inovadores. Então, se eu quero trabalhar com algum sistema inovador, eu tenho que buscar lá na diretriz SINAT o que ela significa para mim. Tu pode clicar, por favor, no inovador? E uma coisa muito interessante é que todas essas diretrizes são públicas, ou seja, elas não são pagas. Ao contrário, então, dos sistemas convencionais, onde nós temos, então, a parte paga. À medida que vocês entram dentro desse sistema, só gostaria que tu rolasse um pouquinho para baixo. Essa aqui é a página, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando vocês vão no Sistema Nacional de Avaliações, só um pouquinho, vocês entram aqui, ó, Sistema Nacional de Avaliações SINAT. Aí ele descreve mais ou menos o que ele é. Pode rolar um pouquinho para baixo, por favor.
Pode ir até começar a aparecer. Aqui, por favor. Então, aqui nós temos documentos relacionados. Então, vocês podem observar aqui que nós temos diretrizes, ó, tudo, e começamos a ter os DATECs. Então, eu vou explicar para vocês o que é a relação entre eles. A diretriz é como se substituísse uma norma, certo? Então, o que eu tenho que fazer para ter desempenho daquele sistema inovador? E o DATEC, ele é um documento de avaliação técnica do sistema da minha construtora, do meu escritório de projetos. Então, quando eu vou desenvolver um sistema, eu tenho que passar por todo um processo de avaliação. E aí, esse sistema, se vocês podem ver, esta aqui é generalista. Então, todos os sistemas de avaliação de técnicas de parede e estruturas de concreto, moldado em loco, mas leve ou reforço, a diretriz está aqui. Mas ela é genérica. Agora, eu, como construtora, por exemplo, quero fazer um sistema construtivo Sergos com formas tipo Bunch, prazo de validade foi vencido. Desculpa, né? Eu não vi aqui. Tá, então, o que acontece? Essa DATEC só valeria para Sergos. Mas eu posso reproduzi-la. Se eu entrar lá nesse documento e identificar que meu projeto pode ser feito através desse sistema, não tem problema. Certo? Muito bem. Pode voltar um pouquinho. Então, tudo que vocês têm aqui, eu vou passar de uma forma mais didática para vocês terem noção. Então, se tu rolares, por favor, até para baixo, só puxa ele para vocês verem. Olha aqui, ó. Vai bem para baixo. Ó. Tudo isso aqui é sistemas, diretrizes e DATECs. Tá? Ó, nós temos 37, nós temos 37 DATECs e 13 diretrizes SINAT. Ok? Só passa para o próximo, por favor. Então, o que mais diferencia, então, dentro de sistemas de gestão? Só volta na outra anterior, por favor. Nós temos, então, ó, inovador. Quem comanda? Diretriz SINAT. Quando eu posso reproduzir? Quando eu tenho uma DATEC, um DATEC. Convencional, normas ABNT. E eu tenho as FADs hoje, que é as fichas de avaliação de desempenho. Nós trabalhamos nessas fichas em 2015. A gente desenvolveu todo um processo de análise dessas fichas. E hoje, se vocês, eu vou entrar dentro de um sistema, que eu acho que é mais adiante, eu mostro para vocês também aonde que essas fichas estão. Ok? Por favor, o próximo, então. Obrigada. Desculpa. Muito bem. Então, só um resumão aqui para vocês. Hoje, nós temos 13 diretrizes, então 13 sistemas inovadores aprovados, tá? E públicas, e todas são válidas. Nós temos 37 DATECs aprovadas e publicadas, porém, 15 estão ativas, uma está suspensa e 27 vencidas. O que é isso? Todo documento de avaliação técnica ele tem um prazo. E, geralmente, esse prazo são 2 anos. Então, se eu não renovo esse prazo, eu não tenho como reproduzi-lo. Né? Eu não tenho mais como fazer aquele sistema lá. Então, isso é bem importante. Então, se hoje vocês entrarem no site, vocês vão ver que 27 estão vencidas. Então, isso não está valendo mais esses sistemas inovadores particularizados, porque eles têm que fazer sua renovação. Por favor, só essa aqui. Onde é que está meu amigo? Eu tenho outra página, por favor, aberta lá. Só volta, só clica no diretrizes. É a outra página, por favor. Isso, essa aí. Bom, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Esse aqui, ó, é o desempenho técnico para habitações de interesses sociais. Mas vocês podem também utilizar na hora do projeto. Quais são as informações que a gente tem? Rapidamente, eu só vou entrar aqui no site. Onde é que eu entro? Eu devia ter deixado. Como referência. Então, assim, ó, muito fácil, é só fazer um cadastro, tá? Oi, é só fazer um cadastro. Tá?
Eu só vou ficar aqui, ó. Pessoal, então nós temos dois itens aqui que auxiliam vocês nos projetos. Sistemas convencionais e sistemas inovadores. Eu só vou passar pelos convencionais rapidamente naquilo que eu falei para vocês, ó. Então, se tu entrares em sistemas convencionais, tu vais aqui, ó. Ó, tá vendo? Todo tipo de item aí, ó, vocês têm uma ficha de avaliação técnica. Então, o que ela diz para vocês? Ela diz como é que é o comportamento do telhado com essa telha com o isolamento térmico. Então, quando vocês clicam aqui, ele vai mostrar para vocês como que esta telha se comporta num telhado e quais são, aqui tem todos os requisitos e os critérios e se ela está aprovada ou não. Tá? E aqui, então, vocês podem estar escolhendo o sistema que vocês querem. Então, tem coberturas, né? Ó, esquadrias. Ah, eu tenho dúvida, quanto que é aquele piso que eu estou pensando em projetar, por exemplo, uma laje maciça de concreto armado, que tem 10 centímetros, né, de espessura, quanto que ela pode atender acusticamente? Qual é o desempenho dela, a parte estrutural? Qual é o desempenho dela contra incêndio? Então, vocês podem acessar aqui, ok? Deixa eu voltar. Opa, aqui. E o que era o foco aqui é o sistema inovador. Vocês também podem achar aqui, ó, tudo que eu falei lá, vocês vão achar aqui também, tá? Então, quais são as diretrizes? E aqui vocês têm todas as DATEX, né? Os DATEX, perdão. Que aí vocês querem. Ah, eu estou a fim de construir, então, por exemplo, paredes maciças moldadas no local de concreto leve, por exemplo. Então, vocês entram aqui dentro desse documento. Se ela estiver válida, ativa, vocês podem olhar e reproduzir ela de acordo com o desempenho que aquele sistema está te proporcionando. Ok? Muito bem. Como é que eu volto para a apresentação? E isso aqui tudo é público, né? Então está disponível para vocês, né? Esse é um trabalho que foi feito pela URGS. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a parte burocrática, eu tenho uma ideia, um sistema inovador. Ele passa por todo um processo, através de um trâmite de minuta de diretriz SINAT, obrigada, né? Aonde a gente consegue, então, observar que tem toda uma lógica, né, de uma instituição técnica de avaliação que vai avaliar, passa pelos membros até ser publicado. Então, isso quem comanda era o Ministério das Cidades, atualmente o Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, só para quem não sabe, quais são os sistemas construtivos inovadores que estão regulamentados no Brasil? Não significa que ele seja inovador e eu posso estar usando eles, garantindo que eles tenham um potencial de desempenho. Tá? Então, o primeiro sistema que está com a parte de avaliação de desempenho, a gente chama que é as paredes estruturais de concreto moldada no local. Então, que tem então o concreto reforçado com fibras de vidro, ok? Então, se eu quero fazer uma fachada, se eu quero trabalhar, tem que ir lá na diretriz 1, que ela já está na terceira revisão lá, ó. Isso aqui é a terceira revisão. Segunda, a mesma diretriz também fala de concretos leves, moldados em loco. Então, nós temos os concretos leves moldados em loco, tanto esse aqui, quanto o concreto leve estrutural, que também pode ser utilizado. E quem comanda, então, as regras é a diretriz SINAT número 1. A diretriz SINAT número 2 é para concreto pré-fabricado, ou seja, aonde eu vou utilizar a pré-fabricação, né? Então, eles chamam por painéis moldados de concreto misto. A terceira é a parte de light steel frame, ou seja, aquele sistema que eu quero utilizar, eu tenho que seguir as diretrizes aqui. Light steel frame não tem norma nacional, então ele é considerado um sistema inovador para o Brasil. A quarta são as paredes constituídas de painéis de PVC preenchidas com concreto. Então, esse sistema também é considerado inovador aqui e tem potencial de desempenho de acordo com a diretriz SINAT.
O quinto são os sistemas estruturados de peças leves de madeira maciça serrada com fechamento em chapas. Então, praticamente, o frame aqui que a gente tem também. Então, eu quero construir com esse tipo de sistema, eu vou lá na diretriz. Se eu tenho uma diretriz que está valendo, eu tenho que procurar um documento técnico de avaliação, porque é ele que vai dizer o quanto que esse sistema, por exemplo, de vedação vertical, vai estar atenuando ou isolando acusticamente. E eu posso reproduzi-lo. Aqui nós temos a diretriz 6, que é de argamassa inorgânica decorativa para revestimentos. Aqui uma particularidade, vocês veem que a argamassa é um componente. Só que todo componente que a gente utiliza num sistema, dentro da construção, a gente tem que avaliá-lo de acordo com o desempenho dele no sistema. Então, tem uma diretriz e tem um documento. O DATEC desse está vencido. A 7 é sobre telhas plásticas para telhado. Então, todos os sistemas que eu quiser utilizar as telhas plásticas, eu vou lá nessa diretriz e busco um DATEC. A 8ª é de alvenaria de bloco de gesso. Ela é muito comum no Nordeste. Aqui, no Rio Grande do Sul, na região sul, a gente não utiliza, mas eles utilizam muito. É sem função estrutural nesse momento, mas já está tendo a avaliação para ser estrutural. Esse é um sistema um pouquinho diferente do sistema steel frame, que ele busca, ele faz o fechamento externo com argamassa. Então, ele é muito similar à diretriz 4, só que ele tem o fechamento em argamassa. O 10 é de sistemas de chapas de aço e o preenchimento dela de poliuretano. Então, esse sistema aqui é um sistema que foi trazido da Itália e, atualmente, ele está sendo projetado para ver se conseguem fazer os prédios também. Já temos prédios com esse sistema. A 11, então, é aquele sistema que a gente tem EPS no centro. Nós temos argamassa projetada, o microconcreto projetado nas laterais, né? E aqui vocês podem ver que vocês já podem também estar utilizando com cerâmicas, né? Acabamento. A penúltima, então, é sobre os reservatórios. Mais uma vez eu chamo a atenção, né? Reservatórios, sim, reservatórios que vão em prédios. No subsolo são reservatórios que eles são todos montados, né? Então, isso aí é um sistema inovador para nós. E o último que nós aprovamos é o sistema de tubulações, né, corrugadas, ou seja, isso aqui é todo condomínio que utiliza, que precisa utilizar, precisava, então, de uma regulamentação nacional para tal. Bom, por que eu falei isso? Porque toda avaliação de desempenho e esses sistemas passaram, então, por esses 4 tipos de avaliações, né? Então, nós temos o primeiro, que é a análise de projeto. Então, análise de projeto independente, isso aqui, ó, é como se vocês estivessem vendo a norma de desempenho. Toda diretriz ela vem de uma norma de desempenho, isso é importante, eu esqueci de falar. Então, se vocês pegarem análise de projeto, vocês estão, por exemplo, desenvolvendo um projeto e vocês querem saber o potencial desempenho desse sistema inovador. Toda diretriz te possibilita fazer uma análise de projeto, desde que, obviamente, vocês podem fazer um sistema inovador com um componente conhecido. A única que não te permite é desempenho acústico, que, obviamente, você tem que fazer um ensaio, e a parte de saúde, higiene e qualidade do ar. Você também pode, obviamente, utilizar a simulação. Nesse caso, também as diretrizes só aprovam simulação de desempenho térmico e desempenho lumínico, para que a gente possa avaliar um sistema inovador. Os ensaios, então, a grande maioria também, apenas excluindo uso e operação e funcionalidade e acessibilidade. Os outros todos têm a parte de ensaios. E, quando a gente tem a possibilidade, também a gente faz a avaliação por inspeção de protótipos, né? Então, o que vocês podem enxergar aqui? Que esses 4 métodos são forma como a gente avalia um sistema inovador. E o que eu trago para vocês, então, de uma demanda de mercado, ok? Nós nos reunimos em 2015 para fazer uma rede nacional de desempenho habitacional. Essa rede está sendo lançada esse ano para todo o país, para que a gente supra algumas lacunas de mercado, ok? Então, quem é que é essa rede? O que é essa rede? Qual é o objetivo dela? Formar
as instituições científicas e tecnológicas para o apoio às empresas na adequação da norma 15.575, que também é uma norma para sistemas inovadores. Tá? Muito bem. O meu sistema não tem diretriz. Bom, então a gente tem que atender e fazer uma diretriz através da norma de desempenho. Quem são os participantes? Vocês podem ver aqui, nós temos o ITEP, que é de Fortaleza, nós temos o Senai Bahia, o IPT, a USP e o CCB são em São Paulo, Federal de Goiás, o LACTEC, que é Paraná, Santa Catarina tem o Senai e a Federal de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul tem a URGS e a Unicinos. Né? Então, nós somos 11 instituições científicas e tecnológicas que estamos juntas para prestar serviços para a comunidade. O que a gente vai prestar serviço? A gente presta serviço na avaliação de desempenho, em consultoria e capacitação para que todos possam ter acesso às informações. Como? Consultoria. A gente vai dar 3 grandes áreas de consultoria. Apoio tecnológico ao desenvolvimento de projeto, onde a gente dá suporte à aplicação do conceito de desempenho no processo de desempenho do projeto. A gente vai dar apoio tecnológico à obra, onde nós damos suporte à compatibilização, né, da execução da obra com os requisitos de projeto, e apoio tecnológico de desempenho do produto, né? Introdução ao aprimoramento, quando você quer aprimorar um produto que já está no mercado, ou introduzir um produto novo. Quanto à parte, então, de consultoria, já foram formatados, então, pacotes ofertados. Esses pacotes são ofertados pela rede de serviço. Então, o pacote 1, que seria mais direcionado à parte de escritórios de projeto, chama-se pacote 1, apoio na elaboração de projeto, inserção do conceito de desempenho. Né? O segundo, análise de projeto, ou seja, analisar o projeto para ver se está de acordo com a parte de desempenho. Depois nós temos o pacote 3, 4, 5, que é referente à obra, e o pacote 7 e 8, que é referente a um produto, quando a gente quer conhecer um produto através do desempenho. O que essa rede traz inovação? Ela traz a parte subsidiada. Né? Então, dentro dessa rede, a gente tem uma verba para subsidiar as empresas que queiram fazer o trabalho. Então, promover assistência especializada, né, no processo de inovação por meio de acesso a micro, pequenas e médias empresas. Quem tem acesso, então, é de acordo com o faturamento, né? Só não entrando, então, as grandes empresas. Mas e tem que tipo de subsídio? O valor subsidiado é em torno de 50% do preço dos serviços, e limitado ao teto de 40 mil. Então, por exemplo, você quer lá fazer, conhecer qual é o potencial de desempenho do sistema inovador que você quer utilizar. Vamos supor que fosse 80 mil reais. A rede vai dar o subsídio de 40 mil reais. Como? Por CNPJ, 2 vezes por ano. Né? Então, esse é um limitante. Então, o que compreende isso? Né? Compreende horas técnicas de consultoria para complementar os ensaios, e os preços dos ensaios são subsidiados, não podem ser superior a 40. Ou seja, dentro desse pacote de 80 mil, a gente não pode ser só ensaios, a gente tem que ter a capacidade intelectual de analisar o sistema e ajudar todos que estão desenvolvendo e projetando. Muito bem, já estou acabando. Quais são os cursos, então, que a rede vai oferecer? A rede vai oferecer cursos em EAD na parte de básico, né, que ainda o pessoal ainda tem sede de conhecimento, principalmente no interior. Depois nós vamos ter cursos avançados, que são os cursos temáticos de desempenho específicos. Eu quero me aprimorar em durabilidade. Então, vai ter aquele curso focado em durabilidade. E nós vamos ter os cursos aplicados, que é a parte de gestão de desempenho, na parte de planejamento, projeto e suprimentos. Isso tudo vai ser ofertado, isso já está sendo. Bom, por favor, se tu pode clicar aqui, eu vou deixar para vocês, aqui é o site da rede, onde vocês podem navegar. Vocês vão ver que esse site ele foi pensado em vocês. Se você é projetista, você entra como projetista. Se você é construtor, você vai entrar como construtor. E se você é fabricante, você entra como fabricante. E aí você tem, essa é a cara, né? Só clica aqui em serviços, que foi o que eu passei. Então, o que eu passei está aqui. Serviços de avaliação, capacitação, consultoria, serviços subsidiados. Então, vocês vão poder observar
e vocês vão poder navegar nessa rede aí e identificar. Todo tipo de serviço que vocês vão identificar lá quais são as instituições que fazem esse tipo de serviço dentro daquelas 11 instituições. Ok? Então, eu vou deixar aqui que eu já estou acabando. A Ellie já está me olhando. Já rapidamente. Então, para atender toda essa rede, a URGS, então, ela criou o Instituto de Desempenho, né? Constituído hoje, atualmente, pelo LAC, que o professor Assir está aqui, o LANTAC, que é uma das partes do NORI, e o LEME, que é a parte estrutural. Então, esses são os laboratórios associados do Instituto de Desempenho. Atualmente, então, formados pelo professor Assir, a Ana Paula, a Ângela Mazueiro, a Denise, a Ângela Grefe, Jean-Marie, Campagnolo, Bonin, Luiz Carlos e eu, a Luciane. Nós estamos, então, ajudando, então, na realidade, para que a rede ela se fortaleça. Eu agradeço, peço perdão pela corrida, mas eu quero dar oportunidade ao professor falar sobre a parte mais de túnel de vento, e aqui é mais a parte burocrática do sistema. Eu espero ter atendido o que tu gostarias que o pessoal... né? Eu fico disponível para as perguntas depois. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela gentileza do convite. Vamos falar, então, sobre essa ferramenta extremamente importante na parte de engenharia e arquitetura, que é o túnel de vento de camada limite. Acho que é antes um pouquinho. Aí. Bom, pessoal, então, rapidamente, um breve histórico. No Brasil, né, os estudos de engenharia do vento começaram na década de 60, com o professor Joaquim Blesman, mas ele ia no Rio de Janeiro, que tinha um pequeno túnel de vento, para fazer alguns ensaios associados à ação do vento em edificações. Mas era um túnel de vento que, hoje em dia, não é considerado aplicável, os resultados não são aplicáveis, porque ele não simula as principais características do vento natural. A engenharia do vento oficial, em si, iniciou em 1965, com as Torres Gêmeas. Perdão, que eu acho que não está passando. Aí. Segura. Aí, obrigado. 65, o estudo do professor Alan Davenport, do World Trade Center. Esse marca o início, foi o primeiro prédio, primeiro empreendimento, digamos, testados em túnel de vento de camada limite, como a gente conhece hoje, né, na engenharia do vento. Então, isso mudou tudo. Do ponto de vista da engenharia do vento no Brasil, o que a gente chama de engenharia do vento? É a área de estudos que trata da interação, de entender o que acontece, né, na interação entre o vento, o ser humano e o seu ambiente. Então, no Brasil, a gente tem problemas sérios nas cidades, terrenos complexos, áreas com altas densidades urbanas, demanda por edificações cada vez mais altas, um aumento que a gente tem observado do número de eventos extremos, dispersão de poluentes e particulados, né, isso afeta bastante o desempenho, obviamente, das edificações e a própria saúde das pessoas, um aumento aí na demanda por energia eólica. Bom, para a gente entender aqui como é que determina a força do vento. Nós temos o recurso ANBR 6123, forças devidas ao vento em edificações, mas basicamente é o seguinte: as pressões devidas ao vento, né, força sobre área, que é a pressão que eu aplico numa edificação, é dada por dois parâmetros, basicamente. O que a gente chama pressão dinâmica, que é um parâmetro meteorológico associado à velocidade do vento e às características do vento, e um parâmetro aerodinâmico, que, na verdade, está associado à interação entre o vento e a forma da edificação, a forma do objeto. E aí entra a arquitetura. A arquitetura tem um papel fundamental na determinação desse parâmetro, né? É totalmente arquitetura. O carregamento do vento se dá em duas etapas. A primeira, o vento, com determinadas características, perfil de velocidades variando com a altura, né, ela encontra a forma da edificação, desenvolve as linhas de corrente que interagem com a forma arquitetônica e desenvolve um campo de pressões. Esse campo de pressões, esse campo aerodinâmico que se desenvolve numa distribuição de pressões, é o que a gente quer quantificar. Mudou a forma, mudou essa distribuição de pressões, mudou esse campo aerodinâmico. Tá? Isso é totalmente arquitetura.
E num segundo momento, então nessa etapa, o vento não sabe se é concreto, aço, se é papel, ele vê forma. Né? Num segundo momento, aí sim, o que está dentro, a estrutura em si, passa a ser importante para reagir, mas isso é só num segundo momento. As pressões que causam essa primeira ação do vento, elas dependem da arquitetura. Bom, e essas formas dependem de tipos de eventos meteorológicos, geram variações nesse perfil de vento. Né? E a força devido ao vento, a pressão devido ao vento, ela varia com o quadrado da velocidade. Então é muito importante a gente entender as características da velocidade do vento. Então, em termos práticos, a gente tem aqui o maior prédio do planeta por enquanto. Né? Então, 828 metros, 400, 200, 100 metros. A maioria das nossas edificações está por aqui. Então, o que a gente enxerga é que o vento está sempre variando com a altura, na maioria das aplicações. Para prédios, estruturas mais especiais, a gente pode variar um pouquinho, mas não é o caso aqui. E, dependendo do tipo de evento meteorológico, a gente pode ter mais um evento que dure bastante, a gente chama mais estacionário, e um que gere uma resposta mais transiente, que é o tipo desses temporais, as tormentas elétricas que a gente tem muito no Brasil e que geram os eventos de vento mais extremos. Foi esse tipo de evento, que a gente tem no país inteiro, Porto Alegre a gente vê seguido, que derrubou esse prédio em Belém, né, em 2011. Né? 37 pavimentos. Então, o vento, para a gente entender o contexto e o que o túnel de vento pode nos auxiliar nisso. O vento está sempre variando a velocidade com a altura, né, até uns 100 metros de altura, mais ou menos, e instantaneamente, devido à turbulência, devido à interação com a rugosidade da superfície, né, ele está variando a velocidade instantaneamente. E interage aqui com as nossas edificações e a gente estuda, assim, dentro da engenharia do vento de novo, a dispersão de poluentes, conforto de pedestres, ventilação natural artificial, o vento como carregamento. Isso é o que a gente já comentou, dependendo da forma, né, gera aquele campo de distribuição de pressões e que é o que a gente quer quantificar. E a ferramenta capaz de simular isso, essas características, tanto essa variação da velocidade com a altura, quanto essa variação instantânea devido à turbulência atmosférica, é o túnel de vento de camada limite. Não pode ser um túnelzinho curto, ele tem que ter certas condições, certas características e certos dispositivos dentro, né, da câmara de ensaios para que a gente possa simular isso. E a gente pode fazer, esse é o nosso túnel, a gente pode fazer uma série de estudos. Né? Então, a gente põe elementos no piso do interior da câmara de ensaios, outros lá na entrada da câmara de ensaios, para estudar pontes, torres de transmissão, ventilação natural artificial, enfim, chuva, interação vento-chuva a gente consegue fazer também, e determinar pressões e conforto de pedestres ali, como a gente já comentou. O que a gente simula no túnel de vento é isso aqui, é o que a gente sente na atmosfera. Né? A gente não sente o escoamento de ar. Quando a gente está na beira da praia ou no campo, a gente sente o escoamento de ar menos turbulento, mais constante. Quando a gente está no centro de uma grande cidade, a gente sente aquelas variações devido à turbulência atmosférica. Então, conforme o tipo de terreno, a gente simula ventos diferentes. Né? Isso é fundamental nessa interação. O tamanho dos turbilhões interagindo com as nossas edificações, o modelo reduzido no túnel, é o que vai determinar essa pressão da maneira mais correta possível. A gente estuda, então, elementos topográficos. Eu vou mostrar para vocês uma série de aplicações. A influência, como ele modifica, a topografia modifica completamente o tipo de perfil e, portanto, se modifica o escoamento, modifica o carregamento na estrutura. Prédios, por exemplo, mais elevados, que têm uma influência grande da vizinhança, né, sofrem muita modificação e da topografia. Então, um prédio como esse está finalizando agora, por exemplo, em Camboriú, em que é totalmente afetado ali pela topografia. No túnel de vento, a gente, além daquelas condições de turbulência que vem lá do vento mais afastado, localmente a gente simula, né, as condições topográficas e sempre simula a vizinhança para que a forma de escoamento seja a mais próxima possível da realidade. O prédio é todo, o modelo reduzido é todo instrumentado, né, com sensores na superfície, para que a gente possa medir essas pressões para várias incidências do vento. Mesma coisa aqui, a gente tem ventos de diferentes incidências, né? Então, esse prédio em Salvador, por exemplo, nesse ponto de vista, extremamente turbulento para o vento que vem de lá. O vento que vem aqui da Baía de Todos os Santos, bem menos turbulento, mas que sofre uma influência da topografia muito grande. Então, no túnel de vento, isso, obviamente, tem que ser considerado para o ângulo correspondente. Esse prédio no Uruguai também, alguns prédios que testamos no Montevidéu. Também vento do mar com topografia, vento da cidade com características de turbulência diferentes. Tá? Então, tudo isso é fundamental que seja considerado na simulação. Então, o processo é basicamente o seguinte. Esse é um prédio, é um Infinity atualmente, o nome em São Paulo. Ele tem uma forma arquitetônica, nós queremos saber que não tem normas, além da influência da vizinhança, e, além disso, nós queremos otimizar bastante o carregamento. Né? Então, qual é o procedimento? Se identifica o terreno onde ele vai ser construído,
a partir de um determinado centro aqui, se determina um raio em que as edificações vizinhas imediatas vão ser reproduzidas na mesma escala do modelo que nós vamos construir, e toda essa vizinhança aqui um pouco mais afastada, ela é extremamente importante na determinação daquelas características da turbulência, mas ela é simulada de forma equivalente, tá? Com aquela rugosidade no piso da câmara de ensaios. Então, nós temos isso, o modelo é construído, instrumentado, né, com sensores na superfície, é colocada uma mesa giratória com a mesma escala dos prédios vizinhos mais imediatos e aquela vizinhança, então, mais afastada, com esses dispositivos aqui para gerar o carregamento, então, o mais próximo possível da realidade. A gente vai girando a mesa, normalmente de 15 em 15 graus, simulando, então, diferentes incidências do vento. E as pressões, então, são adquiridas, né, na superfície e geram, então, como o vento é turbulento, o que a gente vê em cada ponto, a pressão se mede em área, mas a areazinha é tão pequenininha que a gente chama de ponto aqui, essa variação ao longo do tempo das pressões, né, vão ser desse tipo. Então, nós vamos integrar, medir simultaneamente isso aqui, e nós podemos obter tanto informações para o projeto da estrutura, então, quem vai projetar a estrutura fornece onde quer que aplique as cargas, por pavimento, né, em centro de aplicação de cargas, enfim. Então, otimiza bastante a estrutura, para normalmente 24 casos de carregamento. E, do ponto de vista dos revestimentos, nós determinamos uma envoltória, outro produto ensaio em túnel de vento, né, os mais frequentes. Então, esse diagrama fornece, por exemplo, normalmente para um período de retorno de 50 anos, que é o que a norma exige, as pressões. Esse aqui é um diagrama de sucções, o vento está arrancando. Então, a gente tem aqui, nessa pontinha aqui, 13,5 kPa, isso aqui é para São Paulo. A gente percebe que nas bordas aqui a gente tem sucções mais elevadas, né? Então, isso otimiza bastante o projeto da fachada, né? Isso aqui, essa distribuição é uma envoltória, ou seja, isso aqui nunca vai acontecer simultaneamente, né? Mas ela é fundamental para o projeto da esquadria, que é separadamente cada elemento de vedação. Bom, edifícios mais elevados. Edifícios altos são apanhadores de vento, né? Como é que funciona? O vento, a mais ou menos 70% da altura, é defletido para baixo, forma esse vórtice de pé de fachada aqui, que é lançado para essa região aqui atrás, que a gente chama de esteira. Essa região da esteira é uma pressão, tem uma pressão mais baixa que a pressão atmosférica e uma zona de recirculação muito grande. Quando a gente tem edificações vizinhas, ela começa a atrapalhar, digamos assim, o escoamento, né, e modificar o escoamento. E se eu tenho edificações vizinhas, eu vou ter um afunilamento aqui do escoamento e vou ter, quando a gente aumenta a velocidade, né, tem um teorema lá quem estuda mecânica dos fluidos, que chama-se teorema de Bernoulli, que ele diminui as pressões, aumenta a velocidade, diminui a pressão. Diminuir a pressão significa aumentar as sucções. Então, paredes confrontantes de edificações vizinhas têm sucções bem mais elevadas, né, do que se não tivesse a edificação vizinha. Isso não somente pode causar o arrancamento de elementos de vedação, quanto a modificação da distribuição de pressões e gera torção, né, que pode ser um problema de causar acidentes se não estiver bem projetado. A gente está com um probleminha ali que não estão passando os filmes, mas esse prédio aqui, não sei se a gente arranca ali e passa separado, tira. Esse prédio aqui em Recife, isso aqui em Recife, tem uma pessoa filmando desse prédio menor o que aconteceu entre esses dois prédios, né? Acho que só arrancando ali. Não, acho que no próprio... Ah, bom, aí não dá para... Vocês não conseguem ver rapidamente na tela ali, de longe, não. Então, acho que deixar. Acho que o pessoal consegue ver? Não. Não, acho que não. Acho que não vai dar para. É o arrancamento desse painel. Então, imaginem se tem, exatamente, tem pessoas aqui na quadra, isso pode matar, tirar a vida de uma pessoa. Isso é inadmissível. E, normalmente, acho que podemos voltar ali, se todos viram. Isso é inadmissível, né, pessoal? Existem normas que podem ser projetadas facilmente para esse tipo de
de estrutura. E tipo de elemento de revestimento. Voltando ali, então, e muitas vezes a gente... isso acontece em vários empreendimentos no Brasil inteiro, infelizmente, e muitas vezes o pessoal reforça, mas reforça um pouquinho sem novamente empregar projeto. Isso é um problema bem sério. Esse aqui eles trocaram também do outro lado, não tinha acontecido, mas, de novo, sem esse projeto. Efeito à vizinhança. Então, isso aqui é um empreendimento que nós estudamos há uns anos atrás. Na época era o parque, na época era o BMX, mas hoje é chamado Parque da Cidade, em São Paulo, que são 4 glebas, né? Gleba A, um shopping, uma torre comercial e um hotel, um shopping e uma torre comercial. Depois gleba B, 3 torres comerciais. Gleba C já está pronta, 2 torres comerciais. Gleba D, 2 residenciais, que hoje em dia o produto é diferente, estão lançando agora. Então, isso era um empreendimento da Odebrecht. A Odebrecht lançou esse, a Matec assumiu esse agora, a Rotif terminou faz pouco, e a Exetec está lançando esses 2 residenciais, né, com outra configuração arquitetônica que a gente testou depois. Aqui, né, hoje em dia, é o W Torre Morumbi, que nós testamos também. Na época, nós estávamos testando os dois eram projetos secretos, mas com autorização de todos, nós utilizamos durante os ensaios para que todo mundo tivesse uma otimização possível. Então, vamos dar uma olhadinha no que acontece com relação à etapa construtiva. Primeiro, as torres C, depois iam ser construídas a gleba B, e depois o W Torre Morumbi, o que acontecia com esta torre aqui, tá? A torre C. Então, que é aquela vermelhinha, torre C2, gleba B, e o futuro empreendimento que a gente já comenta, já mostra ele. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, vento, vamos pegar essa fachada aqui, essa fachada frontal, vento a 90 graus, está incidindo aqui, essa fachada frontal é esta aqui, fachada 3, azul o vento está empurrando sob pressões, amarelo, laranja o vento está succionando. Tá? Então, nós temos aqui, sem nenhum obstáculo, antes do W Torre Morumbi, vento diretamente nessa fachada, sob pressões, ele descola nas arestas vivas, gera sucções nas paredes laterais e na fachada posterior. Quando a torre gleba B fosse construída, aqui, esse conjunto construído, o que acontece? Ainda tem a incidência direta na fachada, não tem nenhum obstáculo, mas a gente tem menos caminho aqui para o vento passar. Então, o escoamento acelera, gera um venturi de novo, e aumenta as sucções nas faces laterais, como a gente mostrou antes. Então, tem mais sucção em relação à fachada anterior. E, finalmente, quando o W Torre Morumbi fosse construído, nós teríamos um bloqueio grande aqui, e a esteira do W Torre Morumbi tiraria totalmente o carregamento. Então, para esse ângulo de incidência do vento, o carregamento resultante dela era muito mais baixo do que durante a fase construtiva. E aí é uma questão de decisão durante, obviamente, do projeto, empreendedores, etc., o que fazer, porque isso permite uma otimização muito grande, né? Da orientação de pilares, né? Ganha mais área de carpete, né? Que esse é o objetivo de quem contrata um estudo desse. O que eu mostrei para vocês, aquela ação da torção, né? Quando a gente tem uma distribuição não simétrica de pressões, pode causar torção, e o acidente mais famoso que ocorreu em torção foi o John Hancock, em Boston, né, que é um prédio, esse como está hoje, mas logo em seguida da inauguração dele, começaram vários painéis, né, que são alturas de pavimento, são painéis enormes de vidro, serem arrancados, que são painéis de madeira, substituindo até o pessoal entender o que estava acontecendo, é uma área bem central de Boston. Então, moral da história, baixa rigidez da torção, né, o prédio com o vento girava e saltavam esses elementos de vidro. Tá? Então, alguns milhões de dólares não contabilizados inicialmente para recolocar essa quantidade de... Trocaram tudo, aumentaram, melhoraram a rigidez. Esse prédio tem um amortecedor de massa sintonizada no topo. Outra situação fundamental para o projeto de elementos de revestimento, né, fachadas e coberturas em pavilhões, enfim, são as pressões internas. Então, o que faz, na verdade, esse elemento voar é a diferença das pressões internas e externas, né? Então, 2 casos limites aqui, para a gente ter uma ideia. Tem uma edificaçãozinha a 2 águas, eu vou ter vento incidindo aqui, sobrepressões nessa parede. Se a inclinação for baixa, eu vou ter sucções na toda a cobertura e sucções na parede na face posterior. Se eu tiver somente uma abertura aqui, não existe outra opção física, a não ser essa pressão aqui, que está atuando aqui, se transmitir para o interior. Então, é uma pressão positiva, ela está empurrando. Ela vai se transmitir para todo o interior e ela vai ser positiva. Isso vai ser muito bom para essa face aqui, porque vai haver um equilíbrio de pressões, mas vai ser péssimo para essas outras, porque vai haver um somatório de vetores.
No outro caso extremo, se eu tiver abertura somente na fachada de solta-vento aqui, não existe outra opção a não ser essa sucção se transmitir para o interior e vai ocorrer algo desse tipo. Então, é muito bom para quando tem equilíbrio aqui dos dois lados, mas é ruim para essa situação. Então, a gente sempre vai ter que pensar e calcular, obviamente, para dimensionar para essas várias situações, porque várias aberturas vão poder ocorrer. Eu não vou tentar passar, os filmezinhos não estão passando, então a gente vai passar pelo tempo, eu não vou fazer de novo essa situação. Mas aí era um filmezinho mostrando esse mecanismo. Esse aqui é outro também, é uma pena, porque tem uma série de situaçõezinhas que a gente ia mostrar o movimento de um prédio mais elevado, mas não está passando também, só se tirasse ali. Mas acho que não vale a pena, pelo tempo. Então, era uma pena a gente mostrando o movimento, e a gente ia mostrar um movimento em torção também desse prédio de 50 pavimentos. Eu acho que depois, então, se sobrar tempo depois do elemento, quem tiver interesse, a gente mostra os filmezinhos aqui. Esse é um prédio em Curitiba também, de 50 pavimentos, que está nesse contexto urbano, extremamente turbulento, escoamento, e a gente testa sempre, né, no laboratório. O laboratório ele se mantém com os trabalhos de prestação de serviço de consultoria, né? O laboratório não tem funcionários pagos pela URGS, né? Ele não tem como ter sustentação sem isso. Então, então a gente sempre faz o que é necessário dentro daquele prazo para atender a solicitação, mas a gente utiliza, essa é a linha de pesquisa do LAC, a gente utiliza o que o meio está querendo, né? A nossa orientação é o meio, né, engenharia, arquitetura, para onde o pessoal está indo, que respostas gostariam de obter para ser útil para o país, né? Então, a gente acaba testando o que aconteceria sem vizinhança, com vizinhança, e assim a gente começa depois a utilizar para dissertações e teses. De novo, isso aqui era outro filmezinho que pelo sistema não está passando ali, que a gente ia ver a diferença da torção. Então, quem vai ver... sem a vizinhança, ele não estava passando. Então, a turbulência atmosférica, que é o que gera a excitação, é uma pena aqui, mas ela permitiu... a própria turbulência ela diminui a amplitude de vibrações do vento. Então, ela permitiu aí que ele fosse construído. Outra situação também é o desprendimento de vórtices, que era outro filmezinho que eu ia passar para vocês. Quando a gente tem um determinado elemento, se desprendem vórtices de um lado, vórtices de outro, vórtices de um lado, vórtices de outro, como isso. E cada vez que um vórtice se desprende, a gente tem a geração de forças, né, para um lado e para o outro. E muitas vezes, se a edificação é muito flexível, né, essa frequência de desprendimento de vórtice ela coincide com a frequência natural da estrutura, e a estrutura começa a vibrar, e pode ter tanto problema estrutural quanto problema de conforto para os usuários, pessoas em prédios mais elevados, né? E se de repente esse passa... Esse é um conjuntinho da Inglaterra, dá para ver bem o efeito. O Burj Khalifa, enquanto ele passa ali, ele foi totalmente projetado no túnel de vento, né? Não sei se dá para... Só para a gente ter uma ideiazinha. Então, imagine uma estrutura flexível, cada vez que se desprende um vórtice de um lado, ela permite o movimento. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Isso aconteceu na Inglaterra. Vocês conseguem ver esses elementos vibrando aqui? E quando vai passar aqui perto do pórtico, ela para. Essa aqui não está vibrando porque os vórtices desse pórtico eles matam essa correlação de desprendimento de vórtices. Esse é o raciocínio atrás do Burj Khalifa. O Burj Khalifa a gente vai mostrar um pouquinho em outros prédios que utilizam a mudança arquitetônica para benefício, para a gente diminuir isso. O Burj Khalifa, o projeto original, não era exatamente daquele formato. Ele foi sendo modificado no túnel de vento. Ele é todo escalonado para quebrar a correlação dos desprendimentos de vórtice, das células de vórtice. Então, diminuiu bastante a força lateral, que é uma das piores situações, piores carregamentos em edificações mais elevadas. Vamos para o outro ali. Isso afeta, como eu disse, o conforto das pessoas nos andares mais elevados. Em Porto Alegre, a gente tem vários prédios que estão apresentando problemas isso aí, mesmo que Porto Alegre não é uma cidade que tem prédios elevados, né? E outras partes do Brasil têm problemas muito piores. Então, existe uma norma, a norma de vento atual tem um determinado limite, a gente está, mas muitas vezes o pessoal não considera a parte dinâmica, e a gente vai modificar agora na 6123, na nova edição, para uma situação mais sofisticada, mais otimizada em termos de
conforto, então a gente tem que considerar. Tem pessoas que são mais sensíveis, em lugares mais altos as pessoas não sentem, mais baixos, perdão. Vai subindo, a pessoa começa a sentir mais o movimento. Se está mais próximo de caixa de escada elevador, está mais rígido, sente menos. Se vai lá para o quarto mais afastado, começa a sentir. Então pode ser tanto inflexão, quer dizer, pode estar sentindo aqui, não se dá conta, mas o organismo está sentindo, ou pode ser torção, assim, então está vendo TV, ela não sabe o que está acontecendo, assim, mas o organismo está sentindo e a pessoa enjoa. Então tem critérios para escritórios e residências diferentes. Né? Então isso aqui é um prédio que a gente testou recentemente. Então essa é a configuração dele, vocês podem ver bem esbelto, frequências naturais bem baixas aqui. Em termos de aceleração, pelo critério da norma brasileira atual, não está passando por um determinado ângulo. O novo critério que a gente está estabelecendo, ele está passando, depois de uma modificação estrutural. Esse é considerado mais correto. Né? Da ISO, a gente vai para algo semelhante a esse. Aquele projeto que eu comentei com vocês, que estava do lado do Parque da Cidade, agora a gente não está mostrando o Parque da Cidade, que estava com a tarja ali, é o W Torre Morumbi. Quando nós fomos chamados também, naquela mesma época, para estudar isso aqui, esse é um prédio que tinha a concepção arquitetônica inicial dele, era uma fachada contínua de vidro aqui. São duas torres com 5 passarelas. 1, 2, 3 frontais, 4, 5 aqui posteriores. E, na verdade, não são passarelas, né? São 2 pavimentos, 2 andares de escritórios. E são os mais nobres aqui. Né? E um dos objetivos do túnel de vento, obviamente, ter segurança, determinar o carregamento, mas que se otimizasse ao máximo a estrutura para que houvesse, obviamente, economia com segurança. Então, a solução achada para isso, em termos estruturais, foi fazer 2 torres independentes, tá? Não conectadas estruturalmente. Tá? Se tivesse conectadas estruturalmente, compatibilizando o deslocamento, o custo seria mais elevado do que fazer 2 independentes. Só que 2 independentes significa que os deslocamentos, obviamente, são independentes. E, obviamente, deslocamentos independentes é impossível ter uma fachada contínua. Tá? Isso foi um dos problemas que, lá no final, não houve muito entendimento entre várias equipes, né? Isso é outro problema que muitas vezes a gente encontra. Que a solução o pessoal gosta bastante no início, mas tem que entender bem a consequência disso. Né? Bom, então uma das nossas atribuições era o que eu comento com vocês, era determinar quais são os deslocamentos relativos entre as torres para que se pudessem projetar aparelhos de apoio para conectar esses escritórios aqui, né? Então, era um núcleo de concreto, depois o resto aço, steel deck. Então, foram medidas aqui simultaneamente as forças nas 2 torres e combinadas para cada ângulo de incidência do vento. E como eram flexíveis, tinham frequências naturais baixas, as estruturas tinham os 3 primeiros modos abaixo de 1 Hz, e o vento tem energia suficiente para a turbulência atmosférica para excitar uma estrutura até 1 Hz. Então, os 3 primeiros modos eram assim. Então, 2 de inflexão, um aqui, o outro lateral e o outro em torção. Então, um prédio podia estar assim e o outro assim, um prédio podia estar assim e o outro assim, tinham várias combinações e para cada ângulo de incidência do vento. Então, foram centenas e centenas de combinações que nós fizemos de possibilidades de movimento, e nós calculamos uma nuvem de deslocamentos para cada uma dessas possibilidades. Então, vou mostrando para vocês aqui já o resultado de da passarela 4, que é essa aqui. 4 apoios, né, foram projetados. Um dos apoios é um pino, só permitiu o giro. O outro apoio é um pino de uma canaleta e 2 apoios livres. Tá? E aqui, por exemplo, um dos resultados. Isso aqui já é dimensão real, medidas reais, perdão, que foram usadas para o projeto. Então, vocês têm uma ideia aqui, ó, na direção Y, em torno de uns 3 centímetros foi o deslocamento, e na direção X, uns 16 centímetros, algo assim. Tá? Então, para essa passarela, para esse apoio D, foi esse o valor utilizado. Então, para cada uma delas, teve um valor diferente. Tá? E foram projetados os aparelhos de apoio, então, em função disso aí. Isso aí durante a construção. Então, esses aparelhos de apoio aqui, né, tiveram como cálculo, não só os aparelhos de apoio, obviamente, mas o afastamento, né, porque, obviamente, por razões estéticas, queriam o mais fechado possível, e a gente tinha que ter o mínimo possível para não bater e não quebrar. Né, isso. Então, foi feito isso, mas não ficou quem passa por ele lá hoje não percebe, basicamente, só se olhar bastante e não fica nada desagradável à visão. Tá? Então, isso foi utilizado aí nesse projeto. O que a gente pode fazer para modificar isso? A arquitetura tem um papel fundamental, né? Geralmente é a mais eficiente. A gente pode alterar as condições estruturais, mas, geralmente, alterar a condição estrutural não é muito eficiente em edifícios mais altos.
porque a frequência natural ela varia diretamente com o quadrado, a rigidez, e inversamente com o quadrado da massa. É muito difícil aumentar a rigidez sem aumentar a massa. Então, isso não é muito eficiente. Sistemas auxiliares de amortecimento, alguns prédios usam, tá? Mas o mais eficaz, que a gente tenta partir primeiro, e que a gente tem que desenvolver mais cultura disso no Brasil, usar mais valor ao projeto arquitetônico, e que pode modificar bastante, é a mudança da forma. E vários prédios, aí eu saio um pouquinho do Brasil, e a gente, só para mostrar e ilustrar, várias modificações na estrutura, na forma a gente pode fazer, e vários prédios icônicos aqui ao longo do mundo utilizaram esse recurso para melhorar o seu desempenho, né? Então, obviamente, o que a gente comentou agora, o Burj Khalifa, como eu disse, essa forma escalonada aqui é para os vórtices se desprenderem em fases diferentes e quebrar aquelas células de correlação de vórtices. O mesmo raciocínio foi utilizado. Esse é um prédio na Coreia do Sul, mas é o mesmo raciocínio. Ó. O vento incidindo aqui em 3 etapas diferentes, 3 seções diferentes. Os vórtices se desprendem em pontos diferentes, então eles não têm toda aquela correlação de força. Se a gente faz furos e alterações aqui na própria forma, a gente diminui a força e a intensidade das forças laterais. Então, isso foi utilizado em vários desses prédios. Várias modificações arquitetônicas, o 432 Park Avenue agora, né? Então ele tem, não sei se vocês sabem que ele tem em várias partes aqui 2 pavimentos são vazados, né, por causa do vento, né, para melhorar o desempenho aerodinâmico. E não somente isso, né, ele tem sistemas de amortecimento. E essa parte maior aqui para auxiliar o sistema de amortecimento, ele tem uma massa com valor mais elevado. Então, tudo isso é calculado, obviamente, para que a gente consiga melhorar e consiga tornar viável esse tipo de estrutura. Esses 3 prédios em Xangai, esses 3 prédios, totalmente a forma arquitetônica que influenciou totalmente o desempenho. Então, o Jin Mao, né, que foi o primeiro ali, toda essa forma foi trabalhada, né, para melhorar esse desempenho. Mais um detalhe. O World Financial Center, né, em Xangai também, a original é inclusive circular. Né. Mais um detalhe. Vários e vários detalhes. E o Shanghai Tower, que é o 2º prédio mais elevado do mundo, agora, né, vai ser em seguida o 3º, tem 620 e poucos metros, 652 metros. Ele tem toda essa forma. Isso aí foi uma solução de compromisso. Ele tem, além da forma helicoidal, digamos assim, ele é vazado em várias partes, também para melhorar o desempenho do vento e para ajudar também na questão dos deslocamentos, dos elementos de revestimento, para não haver impacto. Prédios muito elevados, esse deslocamento pode também causar problemas nas esquadrias. Não sei se dá... Tenta ver se passa, por favor. Só, não precisa tirar se não passar aqui direto. Não? Tá. Isso aí era para mostrar o sistema de amortecimento. Ele tem o maior amortecedor do mundo aqui no topo. Mas vejam, a forma dele é toda assim. Isso aí foi uma solução de compromisso entre arquitetura e vento. Pelo vento, ele precisava ser mais helicoidal ainda. Tá? Mas por razões arquitetônicas, então o pessoal discutiu e chegaram a isso, e aí tiveram que adotar aqui um amortecedor para complementar e diminuir isso. Bom, e para finalizar, outros tipos de estudos de túnel de vento, além dos prédios mais convencionais, pontes. A ponte sobre a ponte estaiada de São Paulo, ela teve, muitas pessoas não se dão conta, ao passar ali, todo mundo passa muito rápido, mesmo quem mora em São Paulo. Nós estudamos aqui no nosso laboratório e nós chegamos a... Deixa eu ver se eu tenho aqui os resultados. Ó, essa é a seção original. Tá? E a seção original, ela estava passando, o deslocamento vertical estava passando de um determinado critério que é estabelecido internacionalmente para poder aceitar esse deslocamento. Então, nós sugerimos a colocação aqui, uma modificação, que a gente chama de nariz aerodinâmico. Né? Então, é esse triângulozinho aqui. Tem vários tipos de dispositivos. Então, uma solução arquitetônica que ficou bonita, agradável, e reduziu pela metade as amplificações verticais. E do ponto de vista da torção também, né, a velocidade 45, 50 metros por segundo é alta, mas para São Paulo, assim, para velocidades mais elevadas, não é tão elevado. Então, essa modificação aqui também causou o aumento dessa velocidade crítica, ou seja, tornou mais segura a estrutura. Então, eles já adotaram, quem passar pela ponte em São Paulo, se tiver oportunidade, é um momento meio complicado ali, porque é muito trânsito,
mas você pode perceber que a seção é toda formada com esse dispositivo aqui, que tem puramente a função de melhorar o desempenho aerodinâmico. A ponte sobre o rio, a ponte de Laguna, perdão, né, também, ela tem só um plano de estais, né, uma ponte curva, um plano de estais, então extremamente delicada essa sustentação dela. Então, 70 metros de altura por 7 de largura e 2 de espessura. Tá? Então, nós fizemos estudos e chegamos à conclusão, estou resumindo a história, além da questão de topografia, que influenciou bastante, modificou o escoamento, né? Nós estudamos todo o escoamento, nós estudamos o desempenho, obviamente, dessa estrutura, nós chegamos à conclusão que da maneira como estava, não dava para sustentar. Tá? Então, nós utilizamos, em conjunto com o professor Ronaldo Batista, né, do Rio de Janeiro, que fez o estudo dinâmico da estrutura, nós chegamos à conclusão que era necessário um outro nível de apoio. Então, esses estais laterais, vou mostrar já direto isso aqui, esses estais laterais foram colocados para garantir a estabilidade da estrutura. Sem isso, a estrutura não fica. Bom, e outros estudos, tipo L ponto, conforto de pedestres, né? Nós podemos determinar as características do vento em L ponto, conforto e segurança de pedestres. Então, L ponto, o vento descola aqui. Eu tenho uma característica de turbulência que determina aqui as características da vizinhança, as características de turbulência da própria edificação e uma camada de transição. Se a gente medir o que acontece aqui, a gente vai verificar que existe um aumento da turbulência através dessa camada e um gradiente de velocidades. Então, o problema é quando o helicóptero vai chegar aqui, vai pousar, ele passa através dessa camada, ele pode instabilizar, ser martelado e cair. Né? Então, a gente tem que identificar isso aí e modificar. Pedestres, um exemplo só em São Paulo. Esse prédio ele já estava pronto, da Flávio Gasperini, o New Century. Tinha essa configuração, um átrium com seção circular em caixilharia em vidro aqui central, com esses cantos com chanfros internos. Tá? E ele já estava assim. Então, o que está acontecendo? Nos chamaram lá. Quando a gente andava aqui, não sentia muita coisa. Entrava aqui, era uma ventania tremenda. Então, nós construímos um modelo, medimos, e nós constatamos que as velocidades aqui nessa região eram 60% maiores que as velocidades a 90 metros de altura. Tá? Então, propusemos, em conjunto com a arquitetura, o pessoal da Flalo, alguns fechamentos radiais para eliminar esse problema. Né? E a situação foi extremamente eficiente. Então, anterior, né, reduziu enormemente esse problema. Tanto que adotaram somente dois fechamentos ali, em vez dos 4. Tá? E assim, nós temos outros exemplos. Já estamos com o tempo esgotado? 5 minutinhos? Tá. Suficiente. Não, já é suficiente. Obrigado. Então, assim, só para a gente mostrar, esse é o proprietário do prédio, também puxava muito chuva, né? água da chuva. Esse é outro estudo também, a professora Luciane comentou, com a interação com o grupo do NORI, né, e do pessoal de desempenho. Essa questão de impermeabilização, né, como é que se dá essa questão de molhar a chuva induzida pelo vento. Né? Então, nós simulamos um túnel de vento, chuva e vento. Mas não é só jogar água e botar um ventilador. Né? A gente tem que simular um espectro de gotas, né, e a gente tem que manter a relação peso da gota e arrasto, força e arrasto, a mesma, para a gente simular a trajetória da água. Né? Então, esse é um papel amarelo que a gente importa da Suíça. Ele é altamente sensível a toque e umidade. Ele fica azul quando tem umidade, mas ele não borra. Né? Ele mostra bem a intensidade quando tem mais água. Né? Então, com isso, a gente consegue estudar bastante. Esse aqui era outro filmezinho também, mostrando a chuva, nós passamos. Um desses estudos foi empregado aqui para a gente entender o que estava acontecendo no ginásio do Sesc Rio. Quando foi inaugurado, entrava água 7 metros para dentro da quadra aqui. E o pessoal da arquitetura do Sesc queria entender, se eles colocassem uma coberturinha aqui, o que ia acontecer, se ia ser eficiente ou não. Aí nós fizemos o estudo. Ó, isso aqui dá para ver bem antes, né? Está aqui entrando uns 7 metros para dentro. Tá? E depois, até foi mais eficiente do que eu pensei. E nós achamos uma inclinação da placa aqui em torno de 5 graus. Então, eles colocaram os dois lados. Nós testamos para chuva. Né? Para o vento não foi testado. Então, não vai entrar água, mas não sei se vai voar. Mas, enfim, esse é outro problema. Esse é outro problema. Também a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos softwares, né, em engenharia do vento. Né? Os softwares, eles são muito interessantes, etc., mas se muito bem usados e muito bem calibrados.
em engenharia do vento, ainda no mundo inteiro, o túnel de vento é a melhor ferramenta. Isso é uma cobertura para a Refap aqui perto, foi utilizada depois do acidente, nós fizemos um ensaio em túnel de vento, e nós comparamos o resultado em túnel de vento, só mostrar aqui uma incidência nesse sentido, toda essa parte aqui em sucção, tá? Só essa partinha pequena em sopressão, vento empurrando. E aqui o resultado tinha sido projetado utilizando uma análise, uma simulação computacional que não levou em conta certos parâmetros, e aqui nós temos situações de distribuição de pressão, de pressões que não tem nada a ver com a realidade. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Apresenta resultados muito bonitos, etc., mas a gente tem que ter cuidado no que é real. Né? Coberturas também de estádios, o Beira-Rio, projeto Simon, aqui em Porto Alegre. O Beira-Rio também, a questão da topografia, teve toda uma preocupação nesse sentido. A estrutura do Beira-Rio foi alterada em função do túnel de vento. O engenheiro Luiz Pilar, ele modificou, né, houve um pequeno recuo no balanço e uma alteração na estrutura, que fez com que as frequências naturais da estrutura passassem, nos primeiros modos, 0,7, 0,8 para 1,5, né, dobraram, se tornaram mais rígidas. Então, de um deslocamento de 1,20 m na ponta do balanço, né, as estruturas passaram estimadas para, no máximo, 30 centímetros. Do Beira-Rio. O Grêmio também, mas isso aqui, durante aquele evento, resistiu muito bem. A cobertura do Grêmio também, não sei se todos sabem, a cobertura original não era essa, né? A cobertura original era tipo um V aqui. Essa é a nova configuração aerodinâmica que reduziu os carregamentos. Então, se a gente passa aqui. Aí, essa é a original, né? Então, eles estavam com uma estimativa equivocada da velocidade até no início. E quando nós fizemos o ensaio em túnel de vento, então comprovou que dentro do que eles tinham planejado, a carga estava além, né? Então a solução adotada foi modificar a forma. Então a forma atual não era a forma original, né? Mas ela resultou num carregamento bem menor. E essa por isso foi adotada. O estádio La Plata na Argentina também nós estudamos. Ele era para ter um chapéu. No final foi construído sem o chapéu, sem os chapéus. Deixa eu mostrar o estádio La Plata, também muito bonito. Isso aí durante o estudo em túnel de vento, isso aqui é a configuração final dele agora. Né? Puxar o estádio Puerto La Cruz, na Argentina, na Venezuela, isso tem 270 metros de vão. Deixa eu mostrar em outro. Nós fizemos análise sísmica e vento também. Né? Já estou finalizando aqui. 270 metros de vão. Então, uma das alternativas que a gente pensou também, porque isso é como se fosse um paraquedas, né, e uma asa. Então, era soltar, fazer tipo fusíveis, assim, que painéis com correntes permitissem, né, um arrancamento a partir de uma certa pressão, mas não caíssem, obviamente, no público. Né. Então, tem todo um sistema de projeção. Também o Museu do Amanhã, o projeto original era mais fechado, né, hoje em dia ele é aberto. Né, parece o capacete do Darth Vader. Mas houve toda uma distribuição de pressões. Obviamente, do Calatrava foi muito interessante o projeto. E ele tem essa questão dos braços aqui para os painéis solares. Né? Também essas características dinâmicas não vão entrar. Finalizando, então, também estudos de aerogeradores e parte de ambiental também, né? Estudo ambiental. Então, a colocação de telas na Vale e em outros lugares no Brasil, nós participamos também, para diminuir o carregamento de material particulado. Isso o túnel de vento permite também. Então, às vezes, se coloca árvores ou bloqueios que não são eficientes. Então, a gente projeta telas com certa permeabilidade para poder diminuir isso. Poluição atmosférica. Então, a ideia, aquela indústria vai poluir. A gente não sabe, tem que quantificar. Né? Então, o túnel de vento permite a medição justamente dessas concentrações. E, para finalizar, também estudo no Programa Espacial Brasileiro, né, que nós participamos do centro de lançamento da dispersão de poluentes. Aqui, quando o foguete lança, né, todo esse gás aqui é extremamente poluente. Se alguém respira isso direto, pode morrer, né, diretamente. Então, é muito perigoso. Então, a gente estudou aqui essa parte de distribuição de poluentes, né, nesse lançamento também. Enfim, isso é para ter uma ideia da capacidade dessa ferramenta, né, e o que ela pode nos auxiliar. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Depois de tudo isso?
me sentindo naqueles episódios do Discovery Channel, que tem o Grandes Construções, acho que tem uma carreira aí pela frente, viu, Cir, que é interessante. E, pelo menos para mim, assistindo, acabou clarificando muitas formas de prédios muito altos que, às vezes, a gente acha que é só por uma questão estética e, na verdade, faz muito sentido. Eu me lembrei muito do Mahanakhon, em Bangkok, que é do OMA, que ele vai torcendo e vai tirando uns pedacinhos. Exatamente. E me lembrei do aeroporto de Hong Kong, enquanto tu falava, que foi um complexo todo projetado em função de carga de vento. Eu imagino que vocês tenham várias perguntas, eu particularmente tenho várias. Quer sentar aquilo, de repente? Eu queria abrir assim com talvez a pergunta mais infantil, desculpa, perto de todas as que tu falou hoje. Não existe isso. Mas acho que é indiscutível a qualidade dos resultados de simulação e o benefício que eles podem trazer, principalmente para o projeto. Mas eu queria muito saber se o mercado tem aceitado e tem procurado vocês para isso em Porto Alegre. Ironicamente, a gente faz menos para Porto Alegre do que para o resto do Brasil. A gente faz até mais para Novo Hamburgo do que Porto Alegre. Então... E vocês atribuem isso ao quê? De repente, ao valor do ensaio ou é a falta de percepção de valor no resultado do ensaio? É delicado falar, é difícil entender. Mas, digamos, vamos pegar um centro como São Paulo. São Paulo é o que mais faz, né, estudos. E faz muito, faz muito. E outras partes do Brasil fazem bastante. Eu acho que é uma questão, como todo o Brasil, em todas as áreas, a gente está desenvolvendo cultura e vários entendendo. Muita gente nem sabe que existe. Então, muitas vezes, simplesmente não adota. Faz o melhor possível, pensa que a norma é suficiente para isso, e faz. E tem surpresas, às vezes, desagradáveis. Né? Por falta, realmente, de conhecimento. Exatamente, de cultura de projeto. De projeto, exatamente. Até os tipos de projetos, né? Então, à medida que tu avança, tu vai na inovação, tu vai buscar isso. Mas se tu continua sempre fazendo o tradicional, isso inibe a procura desse tipo de serviço. A gente tem uma perspectiva de que possivelmente a altura das edificações em Porto Alegre vai mudar por plano diretor e nós particularmente esperamos que seja mais difundido o ensaio em túnel. Tu mesmo comentaste durante a apresentação que a gente tem tido uma frequência maior de eventos que são fora do convencional. Como vocês entendem essa situação? Acho que possivelmente vai aumentar a procura. Como é que a gente poderia, por exemplo, conversar com o pessoal das construtoras e colocar vocês à disposição? Tem algum canal de comunicação aberto de vocês? Vocês prestam serviço? Como é que isso funciona? Sim, o laboratório presta serviço através das fundações. Como eu comentei ali, o laboratório é mantido, inclusive ele financia a pesquisa dentro do laboratório. Infelizmente, a própria instituição não permite que o laboratório exista em si, dessa forma. Né, Então, por várias razões, que não vem ao caso aqui. Mas essa questão de prestar e tudo isso que a gente tem feito nos últimos vários anos, né, permite que o laboratório exista e gere conhecimento. Né? A própria norma brasileira 6123 é feita no laboratório. Né? Basicamente, uma equipe junto com uma equipe do Rio de Janeiro. Então, a professora Michele e o professor Ronaldo. Então, a gente desenvolve muita pesquisa, financia alunos, etc., através desses projetos. A gente poderia fazer uma visitação nesse laboratório, organizar via SBEA, de repente? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Tá, porque, infelizmente, hoje o vídeo não rodou em função do projetor, mas parece que seria muito mais... Sim. Muito mais instigante para a gente ver exatamente o E eu resumi, mostrei um de cada tipo aqui no laboratório, vocês podem ver vários modelos e ver melhor, sentir o vento dentro do túnel, etc. Bacana. E uma das coisas que a gente pode falar também é que, se vocês perceberem, todos os sistemas praticamente que o Assir mostrou, a gente entende que são convencionais. Né? E mesmo os convencionais, eles precisam, na realidade, ser avaliados. Imagina um sistema que é inovador. Né? Então, essa cultura que a gente tenta agora mostrar que nem todo o conhecimento que a gente tem nos permite projetar. Então, assim, às vezes não custa nada perguntar ou ir atrás, porque nós também, a gente está sempre aprendendo, né? Assim, cada ensaio que a gente faz, gera um conhecimento novo. Então, a universidade, querendo ou não, e até ajudando a tua pergunta anterior, a gente está nesse novo processo muito mais de abertura
de ficar muito mais próximos do mercado, né? Porque, enfim, por vários motivos, a gente sempre esteve um pouco mais na pesquisa, e agora não, agora a gente está tentando e verificando isso, a aproximação dos nossos conhecimentos para que estejam mais rápidos à disposição de vocês. Pessoal, para fazer as perguntas, eu só vou passar o microfone, porque senão não fica registrado no vídeo. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Imagina. Então, bom dia, Roberto Suxter. Eu só queria, antes da pergunta, eu tenho que só dar um comentário, né? Então, assim, dizer em nome do Sinduscom que a gente tem também trabalhado bastante com as universidades, com a URV, até e a gente já teve algumas parcerias aí com a CIR em eventos. Então, assim, eu acho que as empresas conhecem, né? Acho que tem uma questão cultural e tem uma questão de altura, né? A gente não pode negar que a gente tem hoje a gente tem projetos mais baixos que não justificam totalmente, mas também tem uma relação com isso, né? Então acho que realmente com uma mudança de plano diretor isso deve incrementar e acrescentar, até porque tem várias empresas que atuam aqui e atuam em outros estados com edifícios maiores que fazem e estão dentro do né, e utilizam bastante o túnel de vento. A minha questão, o que eu ia perguntar para a Cira em relação assim, a norma 123 está em alteração, né, está sendo em processo de revisão. A minha pergunta é assim, se ele poderia elencar assim, pontos críticos, ou quais são os principais pontos que está buscando alteração e aonde a gente consegue entender a relação ou a diferença dela para o túnel de vento, né? Então eu já vi uma apresentação tua que tu mostrou aqui um estudo de um edifício em São Paulo onde as pressões da norma 123 eram muito mais baixas do que aconteceu no túnel. Então, como é que a gente conseguiria e se a ideia é que a norma se aproxime mais disso, fique mais próximo do túnel ou não vai ter essa relação direta? Não, perfeito. Os principais pontos é o mapa de velocidades básicas do vento. Não vai haver um aumento no valor máximo de velocidade, vai haver uma reacomodação, que é natural, ela passou vários anos sem ter os novos dados, né, e um trabalho muito maior de sofisticação na análise desses dados. Então, só para você ter uma ideia, ela varia de 30 a 50 metros por segundo a velocidade de referência hoje. A princípio, vai passar de 30 a 48, diminuir um pouquinho. Tá? Mas vão ter zonas que vão aumentar, outras zonas vão diminuir um pouquinho. Então, basicamente é isso. Esse critério de aceleração, que para vários prédios altos, né, no Brasil, eles às vezes não passam no Enem a questão estrutural, estado limite último, estado limite de serviço, eles não estão passando antes na aceitação do critério. Vai ver essa sofisticação, né, dessa situação de critério. Uma readequação do formato para tornar ela mais amigável, digamos assim. Ela tem muita parte separada. Mas a questão dos coeficientes, vai ter um capítulo 9 estendido, modificado, que é a parte de ação dinâmica do vento, que vai corrigir, porque ela está, se tu comentaste, tem a parte dinâmica que está dando resultados até mais baixos do que o Eurocode e que a gente está encontrando no túnel de vento. Então, essa metodologia da parte dinâmica ela vai ser corrigida para chegar próximo, está batendo com o Eurocode, ensaios em túnel de vento. Então, ela vai ter assim, capítulo 9, que atualmente é dinâmico, vai ser pontes, que não tem hoje em dia, e esse dinâmico vai passar para o capítulo 10. Nós vamos ter um capítulo 11 mais sofisticado para determinar como se calcula a força do vento devido ao desprendimento de vórtices, isso é novo também. E basicamente vai ser isso, vai ser um bom avanço na norma. Com relação aos ensaios em túnel de vento, todos aqueles valores da norma são obtidos do túnel de vento, eles batem direitinho, mas só se tiver aquela condição exata, com aquele formatinho bonitinho, sem a vizinhança no entorno, etc. Então, muitas vezes, como eu comentei ali, a presença da vizinhança acelera bastante o escoamento para uns casos, protege para outros. Isso é muito difícil de considerar em norma. A norma brasileira até tem uma majoração para efeito de vizinhança. A verdade é que 99% de quem vai utilizar simplesmente não usa. Não usa, é um fato. É o fator de vizinhança, isso não é usado. Então, assim, se utilizar, ela bate direitinho nas aproximações. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de cultura de uso. E o que a gente tem observado, quando a gente vai fazer a revisão, muitas vezes nos solicitam dos cálculos. A norma brasileira tem situações de escolha de terreno, que passa a ser assim, várias categorias. Tem categorias de terreno de rugosidade mais alta que geram cargas mais baixas.
Aí tem um terreno que é por aqui e o pessoal acaba botando a categoria mais alta, baixar a carga. Usa um coeficiente que deveria ser para uma situação, usa para outra, baixar. Então permite a palavra, vai roubando um pouquinho na carga, vai roubando. Quando vê, se fosse comparar direitinho o que tinha que ser feito, o túnel de vento dá menor, otimizando com a situação que deveria ser. Né? Então, tem muito essa questão, vamos resumir assim, problema cultural. Resume tudo, mas no bom e no mau sentido. Né? A gente sabe que funciona. Muita gente simplesmente não usa a norma. Tem gente que pega os valores de velocidade, é muito alto, divide por 2. Simplesmente assim. As coisas que estão... E coisas piores. Então, tem um problema muito sério. E quem faz direitinho com a norma, ou com o túnel, etc., muitas vezes, ou mesmo usando a norma, muitas vezes perde o projeto para quem não usa e sempre lá oferece um mais barato. E a gente sabe como é que funciona, infelizmente, existe isso. Né? Então, nós temos que, como sociedade, desenvolver cultura, né? de seriedade, de utilizar tudo da maneira como deveria ser utilizado. Mas eu acho que é nesse sentido. Tem mais uma. Posso? Pode. Depois. Não, eu só ia perguntar para a Luciane uma questão como é que a cultura do desempenho que ela apresentou está sendo aplicada primeiro em alunos de graduação e depois nos mestrados e doutorados. Né? A gente estava até conversando antes aqui e eu já queria aproveitar agora perguntar direto nessa questão assim, como é que isso está chegando também nesses trabalhos e como é que a gente poderia fazer com que esses trabalhos cheguem também no mercado, né, e poder ter essa aproximação. Mas acho que primeiro começa pela graduação mesmo. Então, assim, eu vou responder, obviamente, pela URGS, né, e Engenharia Civil. Na Engenharia Civil, nós estamos passando um processo de alteração curricular bem considerável, disruptiva, vamos colocar assim, onde nós vamos ter disciplinas integradoras desde o primeiro semestre. E isso, a cultura de desempenho, ela está sendo incorporada desde esse primeiro semestre. Como é uma alteração que ela vai ser implementada a partir do ano que vem, eu vou responder atualmente. Atualmente, a cultura de desempenho ela está muito focada na parte de estruturas, onde o Assir comentou, estruturas estado limite de serviço, estado limite último, onde os alunos estudam. Nós temos, então, a parte de edificações, onde ela pega toda a parte de habitabilidade, só que isso dentro de algumas disciplinas. E temos disciplinas específicas na parte de incêndio, que também foi incorporada à engenharia civil. Na arquitetura, eu não posso responder, tá, pessoal? Mas eu não sei como é que a Faculdade de Arquitetura da URGS está trabalhando em cima desse assunto. Quando a gente passa para nível mais de pós-graduação, dentro da pós-graduação nós fomos pioneiros assim, há muito tempo na parte de desempenho de edificações. Só que o termo desempenho ele não era popular, vamos colocar assim. Então isso já vem com o professor Grevin, né? Isso já na década, enfim, século passado, o milênio passado. O professor Bonin também sempre trabalhou muito, né, dentro dessa linha, né? E atualmente, então, a pós-graduação ela tem linhas de desempenho de edificações, né? E principalmente focado no novo programa de pós-graduação de construção e infraestrutura da URGS. Nós já temos vários doutorados. Como a linha de desempenho ela é muito ampla, então nós temos desde a linha todos os requisitos, inclusive a parte higrotérmica, né, que agora a nova revisão da norma vai incorporar a higrotermia, né, a parte higrotérmica, perdão, e isso não estava sendo contemplado. Uma das coisas que nos ajuda bastante e a gente está sendo procurado comentei com o Roberto, nós estamos sendo procurados por construtoras, né, para que a gente ofereça a solução de problemas. E uma das coisas que nós estamos propondo para os construtores, até fiquei de passar para o Roberto, para que isso possa ser disseminado, é a solução de problemas de acordo com o conhecimento dos nossos alunos
uma solução de problema através de um trabalho de conclusão de curso que está sendo mudado. Agora, nossos trabalhos são projetos, né, final de curso. Então, obrigatoriamente, o engenheiro civil ele tem que projetar em cima de um problema. O mestrado também seria um problema um pouco mais que precisaria de um pouco mais de conhecimento. E nós temos o doutorado, que também nós temos 2 tipos de doutorado. Um que é a solução de problema focado em company, ou seja, o doutorando ele fica os 4 anos dentro da empresa, onde ele ajuda a desenvolver, ajuda a solucionar problemas, né? Então, o doutorando ele fica lá, ele não é um contratado da empresa, ele é um estudante, mas a bolsa desse estudante é paga então pela empresa, né? Então, esse é um doutorado que a URGS inaugurou o ano passado. E esse ano é que começou a ser feito isso, tá? E tem o doutorado comum, que é o que chega a dúvida, aí é desenvolvido dentro da universidade, mas tem a interação com o mercado. Então, seriam esses o que nós teríamos hoje. A menina lá do fundinho fala um pouquinho antes. Aquela lá do fundo. Desculpa, não tinha te visto. Bom dia. Concorrido. Primeiro, agradecer para a professora Cir, Luciane, pelas palestras, né? E a minha dúvida é em relação a o que um pouco também a Ellen falou, a questão lá no início de conscientização e inserção, né, deste investimento, né, no planejamento do projeto, de custos de projeto, né. Então, eu estava tentando elaborar aqui a minha pergunta, talvez fique um pouquinho extensa, mas só para ver meu raciocínio. Como que a gente antecipa para um cliente, né, essa necessidade? No caso, eu sou arquiteta, então não tenho as condições de um calculista, né, para avaliar. Em que estágio é possível, né, fazer isso o mais antecipado possível? Então, eu raciocinei aqui, queria perguntar se ocorre dessas 2 formas quando chega a vocês, né, na URGS. Para 2 casos, prédios altos e pequenos, ou situações como o senhor falou, né, professor, lá em São Paulo, do prédio New Century, né, que era no térreo, e uma correção após, né, já ocupado o prédio. Então, em altos, se chega no laboratório numa etapa de anteprojeto, né, e daí então é quando, bom, se lança o projeto, o calculista avalia, faz os cálculos, vê, não passa, agora temos que fazer os testes, né? Se é esse o fluxo. E a minha segunda pergunta, nos pequenos, mas às vezes por questão de topografia ou entorno, né, se também é esse fluxo, se é a partir do anteprojeto, ou se o arquiteto ou o calculista empiricamente, lá no início, já diz, nessa situação tu já vai precisar. E a terceira pergunta, se o laboratório oferece os serviços a ignorância minha mesmo, né, de testes, ou se tem algum serviço de consultoria prévia para que a gente possa já... Antes eu trabalhava em equipes que se envolviam em edificações, né, grandes. Agora eu trabalho em prédios e casas, enfim, menores, mas às vezes a gente tem situações assim de arrancamento, enfim, e a gente conscientizar os clientes mesmo, né, até entre os colegas, né, como vocês estavam falando no início, assim. Obrigada, desculpa a extensão. Não, que isso. Obrigado pelo comentário. É exatamente isso. Por exemplo, prédios altos, já dependendo do formato, tem prédios que já vão direto para o túnel. Né? Então, outros, o pessoal conversa com a gente, acha que é necessário, etc. Porque, às vezes, eu recomendo. Às vezes, não, a norma é suficiente, pode ficar tranquilo. Daí, que se quiser mais um teste para o túnel, tudo bem, faça, mas eu acho que seria suficiente para ir por aí. Alguns ensaios, a parte estática, por exemplo, vai ser, eu digo, não vale a pena, para alguns, não vale a pena contratar já os 2 estudos agora, porque pode ser que o dinâmico só seja necessário se as frequências naturais estiverem abaixo de determinado valor, lá em torno de 1 Hz ou bem menos. Então, pode ser que vocês consigam, só modificando alguma coisa, segurar por aí. Então, a gente tenta sempre orientar no início
qual é a melhor maneira. Mas, claro que, como tu comentaste, isso também necessita, por parte do projetista, e aí entra toda uma cadeia, como a Luciane estava comentando, do próprio ensino. Então, na engenharia civil da URGS, que, digamos, que é a instituição na América do Sul que mais estuda vento, a gente tem uma disciplina que é eletiva. Então, a pessoa da engenharia pode se formar e jamais ver vento. Né? Então, eu, particularmente, sou suspeito, mas eu acho um absurdo. É absurdo, é carga, afeta todo mundo. Né? Então, assim, e nas outras engenharias no Brasil, normalmente se vê 1 ou 2 aulas em aço e madeira, o vento assim, mais ou menos, etc. Então, as pessoas não têm, os engenheiros civis se formam, engenheiros, com uma insegurança total em relação ao vento, não sabem nem entender a norma, o que está por trás. Na arquitetura, acredito eu que também não tenha disciplina associada a isso. Então, passa por isso, dos profissionais terem informação e saber identificar, olha, é um potencial problema, etc. Mas, como tu colocaste, do que chega para a gente tenta orientar da melhor maneira possível. Nas edificações baixas, é essa questão de forma, principalmente, topografia e vizinhança. Aqui tem situações que a gente olha, mas isso é clássico, isso vai dar um problema. Né? Uf, e é didático, assim, repete exatamente o que foi dito. Muitas vezes a gente faz o ensaio, inclusive, e o pessoal não gosta, porque acha que a carga é muito alta, e eles não usam. Isso acontece muito, só gosta quando a carga é mais baixa. Mas, infelizmente, às vezes leva a acidentes. Às vezes Então, é um problema muito sério isso. Porque, às vezes, o pessoal contrata o túnel, que, como o Roberto está dizendo, muitas vezes por práticas equivocadas, de estimativas equivocadas, por já um histórico de cargas mais baixas na estimativa, né, quando faz um estudo correto, as cargas dão mais altas do que aquilo que eles tinham como expectativa de conseguir. E a ideia de contratar o túnel é economizar, baixar a carga em relação sempre àquilo. Então, muitas vezes é utilizado direitinho, mas muitas vezes, não, tá louco. E esquece, não vale a pena. E acontecem acidentes. Então, Deixa eu só te ajudar, assim, que tu falaste, né, da dúvida do cliente, né? O problema da nossa cultura é que nós somos muito reativos. E a reação é sempre quando acontece alguma coisa ou quando tem uma norma que me obriga a fazer. Então, toda essa parte, que, por exemplo, se o prédio é mais simples, ou se, no sentido de tamanho, né, isso aí estaria coberto pela parte de desempenho, mas não precisa levar direto à norma de desempenho, porque a norma de desempenho, querendo ou não, na parte de estruturas, ela limitou, mas para te desenvolver um projeto, tu tem que ter o desempenho estrutural. E dentro desse desempenho estrutural estaria alinhado a isso. E outra coisa, qual é o teu entorno? Qual é a situação daquele determinado terreno para que tu possas projetar? Então, isso faz parte do desempenho, ou seja, qual é o comportamento que a minha edificação vai ter durante o uso. Então, à medida que tu consegues passar essa informação, esse conhecimento para o teu cliente, talvez fique mais tranquilo a utilização dessas formas. E mesmo tu não precisando utilizar, por exemplo, no caso do túnel de vento, mas tem análise de projeto, que é o que o professor falou também. A análise de projeto é uma forma de avaliação de desempenho do teu produto. Né? Então, isso aí que tu deveria estar sempre pensando e colocando isso na cabeça dos clientes. Eu sei que não é fácil, né? Mas, enfim. Professor, primeiro eu quero agradecer vocês terem me oportunizado de novamente assisti-los aqui. E, professor Alcir, quanto ao laboratório de vento, túnel de vento, eu tenho... Não é dúvida, mas uma questão de qual a veracidade do resultado do laboratório e da sua prática. Da prática que eu digo do empreendimento pronto. Que nós vimos aqui, já em outras oportunidades também, foste tu que falaste, que a aplicação do túnel de vento se deu depois de um tempo da obra em andamento, como é o caso da ponte ali, criado aquele nariz, como é o caso de outros arrancamentos. Então, essa é uma das questões que, por que não se procurou antes, ou aconteceu algum evento durante a execução do empreendimento que necessitou daí a socorrer, né, do túnel do vento. E quanto à aplicação da norma, né,
colega lá falou também de investimentos. Nós escolhemos uma profissão que mata. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. A norma ela é para nos ajudar a isso. E tem o Código do Consumidor também, né? Até então, não se ouvia falar em responsabilizar o arquiteto. Com o surgimento da norma, me corrija se eu estou errado, né? O projeto veio com um peso muito grande. Erro de projeto da cadeia, né? Mas a questão era essa aí, qual é? Podemos ter uma relação de um resultado do laboratório e do evento pronto? Tem alguma diferença? Além do resultado do laboratório, ele ainda tem uma margem de ação. Eu me lembro que, numa ocasião, nós estávamos conversando e me dissesse que, numa época que eu estudei, bastava eu saber a tabela dos ventos. Eu sou arquiteto, né? Hoje, não. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem outros ventos que o Brasil não tem, né? Então, outra coisa que acho que fez com que o consumidor, construtor, buscasse resultados ou conhecimento maior foi o fatídico dia 31 de janeiro aqui 2015, se não me engano, né? 29, 16, né? Foi 2016. Acredito que depois daquele dia muita gente procurou um conhecimento maior, né? Onde um vento arrancou um trecho de Porto Alegre que é fabuloso, né? Sim, exato. Essa questão, obrigado pela pergunta, ela de novo, entra na questão cultural. Sim. Tem várias situações de projeto, na fase de projeto, que a gente faz o estudo, outras durante a construção, alguém se dá conta, o vento, alguém verificou o vento, às vezes entra algum consultor no meio do projeto e vocês verificaram isso? Aí a pessoa, não, aí vai para lá, tem de tudo. E depois que aconteceu o acidente, também tem várias situações nesse sentido. Então, realmente, totalmente entra dentro daquilo que a gente estava comentando, da questão cultural total. Com relação ao evento de Porto Alegre, foi um evento com ventos extremamente elevados, mas assim as velocidades do vento elas estavam dentro das velocidades máximas da norma. O que a gente percebeu é que as falhas que ocorreram, elas ocorreram com um padrão totalmente explicável, né? E tem vários tipos. Falta de projeto, né? Aí é difícil dizer exatamente, mas o que eu posso dizer é que várias situações que nós examinamos tinha falta de projeto. Simplesmente falta de projeto, né? O pessoal reforçou um pouquinho, mas não existia o cálculo exatamente. E aí eu faço um gancho que eu esqueci de comentar, o que o Roberto tinha comentado, a questão da norma. Existe a 6123, é uma norma, a norma de evento específico, mas existe a norma de esquadrias 10821, que ela fornece cargas bem mais baixas do que a 10821. Nós tivemos um evento, até com a Maria Angélica, agora em São Paulo, semana passada, com a AFEAL e com toda a cadeia produtiva, para que a gente possa, a partir de agora, no momento que estiver pronta a 6123, nós possamos voltar para a 10821, para que a gente possa, com aquela tabela de cargas mínimas, digamos assim, que teve boa intenção, etc., mas que está apresentando cargas muito mais baixas do que deveria ter. Sim, exato. Mas as cargas, se optar por aquela norma, infelizmente, com aquela tabela está equivocada, as cargas, exatamente. Então, ainda bem que agora há uma conscientização de toda a cadeia e vai ser a próxima etapa agora, a revisão da 10821. Enfim, a coisa, como colocaste, é bem complexa e pega as mais diferentes matizes aí culturais, digamos assim, de projeto. Bom dia. Vou continuar no assunto que o senhor levantou. Fala um pouco da vivência de todas as obras que você mostrou em São Paulo. Nós sofremos muito com isso, né? O próprio parque da cidade, quando ele chegou o projeto para que nós avaliássemos, né, como consultores, era um problema a ser resolvido, né? E nós, vários outros exemplos, né, nós vetamos a consultoria no primeiro momento sem o túnel de vento.
Então, como você disse, em São Paulo começamos a pedir mais a questão do túnel de vento por N casos que foram aparecendo, né? E aí que leva a minha pergunta, porque vinham os resultados do túnel de vento, que ora os clientes, né, os intervenientes diziam não, porque as pressões eram realmente corretas, mas eram altas, né? E aí nós não tínhamos sistemas para aplicar. Então nós ficávamos prendidos nisso. O Brasil ainda, por mais que nós tratemos o fechamento das edificações, o selamento das fachadas com envidraçamento, somos ainda júniores nisso, né? Não temos sistemas tão eficientes, né? Mas ousamos fazer o prédio de 80 andares sem ter sistemas para atender isso. Isso é um problema, né? Então, meu colega arquiteto e meu colega engenheiro, a partir de hoje, tem que ter mais consciência nisso, porque isso reflete no momento que nós vamos a uma consultoria. Minha pergunta, então, é o seguinte: qual é essa proximidade que os sistemistas hoje, que trabalham com essas estruturas de envelopamento, estão mais próximos de vocês, né? O que eles questionam, o que eles oferecem, na verdade, o que eles perguntam, o que temos que oferecer ao mercado, porque os projetos mudaram, né? Então, quando nós fazíamos torres altas de 30 andares, né, passamos a fazer torres altas de 50 andares, né? Esse era um problema. Então, quanto o sistemista nem é o cliente, está próximo da universidade para que ofereça um sistema mais viável, né? Me chamou a atenção nesse evento da FEAL, da semana passada, em São Paulo, foi justamente dos sistemistas a preocupação muito grande e a solicitação de um programa de educação, transferência de conhecimento. O pessoal pergunta, podemos fazer cursos em company, podemos fazer, porque para o pessoal ter condições, já estavam muito preocupados com, realmente, como tu colocaste, em atender e poder suprir essas demandas. É bom que você citou a norma. Nós temos uma questão hoje também, e eu digo que vocês aqui no Rio Grande do Sul, agora nós, né, estou aqui, vocês são um vasto celeiro para o estudo do vento, né? Então, na verdade, eu falo que aqui tudo pode acontecer. Enquanto nós lá em São Paulo nos ficávamos imaginando que o vento poderia arrancar, o de vocês arranca, né? O caso de 2016 foi um caso que, na verdade, o projeto não foi seguido. Existia uma consultoria, só para a gente fechar talvez o assunto. Existia uma consultoria e teve N problemas, como o senhor mesmo disse, de problemas de execução, né? E esse é um outro problema que nós temos hoje no país, né? A nossa construção civil ainda é muito deficitária. Por mais que nós especifiquemos, às vezes, e por vezes, e na maioria das vezes, ela não é seguida, né? Esse é um outro problema. E falando da 10.821, realmente, as nossas pressões estão muito baixas, né? Isso é uma coisa que a gente vem levantando a todo momento, porque isso está interferindo num outro plano, que não é só o plano estrutural da fachada ou da estrutura da esquadria, no vidro, porque o vidro também leva como base isso, né? Então, nós temos hoje um conflito de mercado, né? Onde, por muitas vezes, a gente especifica um vidro simples, no mínimo laminado ou duplo laminado, né? E o mercado ainda continua reativo, né? Por mais que a 7199 tenha sido revista, e aí a gente começa essa bola, na verdade, de que a 6123 é muito importante, né? Ela precisava ser revista, né? E você me deu uma boa notícia: não teremos mais uma curva. Não, nós teremos uma modificação. Mas não valores mais elevados do que atualmente, não. É só uma questão de readequação. E a norma de vidros, ela faz referência à 6123, enquanto a 10.821 ela até fazia, agora acho que já não, na última edição acho que não faz, tiraram, e tem essa, então ela eu acho que ela está numa situação até perigosa nesse sentido. Mas perfeito, é isso, exatamente. Mas faço a linha que ela volte, tá? Perdão? Faço a linha que a 6123 volte para 10.821. Sim, exato. A nossa ideia, eu senti uma mudança muito grande de visão nesse sentido, positivamente, né? Foi muito bom, muito positivo o evento. Obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, especialmente do Assir e da Luciane, que acho que talvez um dos eventos mais esclarecedores que a gente fez esse ano. A gente segue se colocando à disposição de conversar com vocês diretamente e fazer esse canal de comunicação direto com projetistas. E também, acho que é realmente muito esclarecedor hoje, né? Foi uma surra de conteúdo a ser. Nós vamos ainda ter um evento do grupo de
de normas em dezembro. A gente está fechando o assunto para repassar para vocês. E a nossa programação do ano que vem vai ser um pouquinho diferente. Assim que nós tivermos informações consistentes, a gente repassa para vocês. Mas já agradecendo que esse ano foi bastante diferente para a gente em termos de estudo e em termos de apresentação. A gente conseguiu passar para vocês conteúdos que nós julgávamos enquanto projetistas que faziam falta ou que a gente queria mais esclarecimento. E a gente tem a sorte de contar com pessoas que se dispõem a não deter o conhecimento e a multiplicá-lo da maior maneira possível. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada por hoje. Esse evento vai ficar disponível para vocês na internet, acho que até o início da semana que vem. E nos vemos no dia 10, às 8 da manhã aqui. E a gente passa para vocês daqui a pouquinho quem vai ser o nosso convidado. Tá? Muito obrigada.